2024, muitos artistas lançaram seus álbuns com aquela expectativa que seriam grandes momentos no ano. Porém, os trabalhos acabaram sendo esquecidos que nem as filhas da Adriana Bombom no churrasco. Nesse vídeo hoje, a gente vai relembrar os álbuns esquecidos de 2024. Já digo, esse vídeo não é sobre melhores ou piores álbuns, mas apenas álbuns que foram esquecidos, independente desse aspecto. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Vamos começar com um dos álbuns mais esperados do ano, mas que quando ele chegou ele teve uma divulgação tão porca que ele acabou não virando o que ele merecia virar. Las Mujeres Ya No Lloran, da Shakira. O 12º álbum de estúdio da Shakira foi lançado no mês de março de 2024 e veio através do último ano aí, impulsionado pela grande expectativa que o público estava depois do grande sucesso que ela fez com quase todos os singles desse projeto. O álbum foi inspirado principalmente pelas experiências de Shakira em torno do seu rompimento com o jogador de futebol Gerard Piqué. E essa situação toda transformadora de desgosto e tudo mais é muito relacionada dentro do álbum. No período de 2 anos, a Shakira trabalhou 7 singles desse trabalho. Então, basicamente, ela trabalhou bem de forma espaçada muitas músicas de trabalho antes do álbum ser lançado. Basicamente, a mesma estratégia que ela fez com o disco Eldorado. A música TQG com a Karol G, assim também como o grande hit Music Sessions Volume 53 com o Bizarrap, alcançaram o top 10 da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e também na parada global da Billboard. O álbum recebeu 2 indicações poderosas nesse ano ao Grammy. Um, a álbum do ano no Grammy Latino e outro, a melhor álbum pop latino no Grammy anual dos Estados Unidos. Porém, desde o lançamento do disco, ele não teve mais nenhum single trabalhado. Por mais que ele possua uma grande quantidade de streams nas suas músicas, nós percebemos que esses números maiores estão todos concentrados nas músicas de trabalho que ocorreram nos últimos 2 anos. De qualquer forma, Shakira se prepara para entrar em uma grande turnê mundial, que sem dúvida vai ser uma das turnês mais lucrativas de 2025, mesmo com o álbum tendo sido basicamente esquecido aí. A seguir tivemos a Halsey com o disco The Great Impersonator. Esse foi esquecido num nível que a gente nem acredita que ele acabou sendo lançado, né? Porque ele já estava sendo esquecido desde o momento que ele teve o seu primeiro, segundo, terceiro e quarto singles. Esse álbum é o 5º álbum de estúdio da Halsey e foi lançado em 25 de outubro deste ano pela Columbia Records. É o primeiro álbum completo dela desde o If I Can't Have Love, I Want Power de 2021. Esse disco é confessional e ela acredita que seria seu último projeto depois que ela foi diagnosticada com lúpus e também uma outra doença autoimune. Ele contém reflexões absurdamente profundas sobre as lutas pessoais dela e até mesmo sua reflexão sobre a morte. Musicalmente, esse é um dos discos mais diversos que ela já lançou, porque ela explora diversos tipos diferentes de música que ela foi exposta ao longo da sua vida, né? Então o disco é pop, ele é um pouco rock, ele tem um pouco mais de música emo, enfim, um disco bem eclético que recebeu críticas positivas dos críticos musicais, principalmente pela natureza crua e honestidade que o projeto possui. Ele teve um primeiro single chamado The End, depois ele teve um single chamado Lucky, que teve sample inclusive da Britney Spears, depois ela lançou Lonely Is The Muse, Ego e por fim I Never Loved You.
Para a promoção do álbum, ela personificou diversas personalidades que fizeram parte da sua construção musical e que foram suas grandes inspirações, como se ela tivesse sendo a melhor imitadora possível, né? No caso, no contexto do álbum. Mas assim, o disco não teve impacto nenhum. O disco não recebeu uma promoção muito ampla, ele não teve grandes hits, então ele acabou sendo esquecido aí no tempo mesmo. A seguir, tivemos o disco Harley Quinn, da Lady Gaga, que foi um disco que dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos dizem que o álbum é um álbum da Lady Gaga, até porque ele foi intitulado como LG6,5, né, que é o meio do caminho ali entre a era cromática e a próxima era da Gaga, mas muitos também acreditam que ele foi somente um álbum para ser inspirado pela personagem dela no filme Coringa, no caso a Arlequina, né, tanto que o nome do álbum é esse, e que ele obviamente não teria um impacto muito relevante. O álbum é um disco de covers de hits de jazz, basicamente. Ele possui 2 canções originais de Gaga, expandindo a sua aventura musical também através do estilo musical jazz, que não tem um apelo tão amplo entre os fãs da Lady Gaga. Mas também é o primeiro disco que ela faz totalmente solo, desde quando ela produziu seus outros trabalhos ao lado do Tony Bennett. Por mais que o disco tenha sido muito enaltecido pelo fato da Lady Gaga ter feito um trabalho vocal absurdo nesse projeto, né, por conta da proposta do filme, né, que ela fez Coringa 2, também os críticos musicais acharam que era somente mais um álbum de jazz mesmo, que tinha tudo a ver com o que ela já tinha apresentado antes. Nem um mês havia se passado desde o lançamento desse disco e Lady Gaga resolveu dar o pontapé inicial na sua próxima era musical, lançando Disease, o primeiro single de fato do seu próximo álbum de estúdio, que chega em fevereiro de 2025. Então, digamos que esse projeto foi esquecido até mesmo pela própria Lady Gaga. A seguir tivemos o Moon Music do Coldplay, um álbum que até recebeu um impacto relevante, vamos dizer assim, na fanbase que eles têm. Mas é um disco que ninguém lembra que foi lançado. Principalmente porque normalmente, toda vez que o Coldplay vai lançar um álbum, eles têm uma música que simplesmente é um estouro, e não teve aqui. Esse é o 10º álbum de estúdio do Coldplay e marca também o segundo momento do projeto Music of the Spheres, que vai ser uma trilogia, com a primeira parte que foi lançada From Earth with Love em 2021, agora tendo sua continuação com Moon Music. A crítica se dividiu em relação ao álbum. Enquanto uma parte gostou da forma que eles fizeram as músicas, focaram nos grandes refrões e afins, a outra parte achou as letras bem enfadonhas, bem qualquer coisa mesmo, e que eles queriam realmente um projeto só de hits. Mas o álbum teve seu impacto cultural, tá, gente? Bom colocarmos esse detalhe aí, mas é um impacto cultural que não tem nada a ver diretamente com a música do projeto. O Mark Savage, da BBC, afirmou que este novo álbum deles colocou em foco a ideia de se usar mídias recicladas para produzirem novos discos. Isso daí, para ele, foi algo que ficou na vanguarda de fazer a música algo mais sustentável. O The Express Tribune opinou que o álbum estabeleceu novos padrões de sustentabilidade na indústria musical. Nenhuma faixa desse álbum foi um fenômeno e ele segue realmente consumido só pela bolha dos fãs. Então o único impacto que ele teve foi ecológico. A seguir, o lindo, maravilhoso, icônico álbum da Kylie, Orquídeas, né? Gente, esse álbum merecia tudo. E ele foi lançado tão lá no comecinho do ano que com o passar dos meses, ninguém mais falou dele, até com a versão especial que foi lançada há pouco tempo. Esse é o 4º álbum de estúdio da carreira dela e o disco foi produzido ao mesmo tempo que ela fez o Red Moon in Venus. Tanto que é bem óbvio ali que um álbum parece com o outro. O álbum conta com participações bem poderosas da indústria da música latina, como o Peso Pluma, El Alfa, o JT, a Karol G e o Raul Alejandro. O disco conseguiu ser o maior sucesso da carreira da Kylie na Billboard 200 dos Estados Unidos, vendendo 69 mil cópias. O Dopamine da Normani também foi um outro álbum que todo mundo esperou demais
e ele acabou sendo muito esquecido. Os fãs encheram o saco da Normani desde quando Fifth Harmony finalmente se separou para ela lançar o seu álbum solo. E quando isso aconteceu, né, ou pelo menos quando isso pareceu que fosse começar a acontecer, ela teve uma série de problemas na sua vida pessoal que fez com que ela se afastasse da produção do projeto e também da vida pública. Quando ela finalmente colocou sua vida nos eixos, foi quando ela resolveu lançar o Dopamine. Só que ela lançou o disco com a campanha mais mal feita possível para se lançar um álbum de estreia, considerando que ela era uma artista que tinha uma base de fãs imensa. O álbum Dopamine teve 3 singles no seu total, a música 1:59, Candy Paint, All Yours e também Wild Side com a Cardi B, lançada em 2021, que foi reinclusa no álbum. O disco chegou na posição 91 na Billboard 200 dos Estados Unidos. Ele vendeu apenas 12 mil cópias na sua primeira semana, com apenas 2 mil dessas cópias de vendas puras. Um flop absurdo, gente. A Normani não fez mais nada para esse projeto desde o seu lançamento. A seguir, o Trouble in Paradise da Chloe, que ninguém lembra mesmo, gente, porque muitos nem sabem que ela lançou. O flop desse álbum foi tão grande que ele vendeu 5 mil cópias, para vocês terem uma ideia. Então, assim, 5 mil pessoas sabem que ele existe, mas é só. Esse foi o segundo álbum de estúdio da carreira dela e foi lançado pela Parkwood Entertainment e a Columbia Records. A Parkwood, para quem não sabe, é a empresa de entretenimento da Beyoncé. O álbum teve apenas 2 singles lançados oficialmente, Faz e também Boy Bye. Ambas músicas que ninguém ouviu. A própria Chloe, em determinado momento, desistiu de promover o seu álbum, até mesmo nas suas redes sociais. E hoje, ninguém lembra que ele aconteceu. Ele não entrou em nenhuma lista de final de ano ou foi lembrado como um álbum lançado nesse ano. E por último, gente, esse comeback da Megan Thee Stallion, que ela lançou o Megan e o Megan Act 2, que foi um relançamento do Megan, que basicamente é um outro álbum além do álbum que ela já lançou. O Megan é o terceiro álbum de estúdio da carreira da Megan Thee Stallion e também é um momento muito importante para a carreira dela, principalmente porque é o primeiro disco que ela lança depois de toda aquela confusão que ela passou com a gravadora que ela tava, e agora ela não tem mais a gravadora para encher o saco dela. Ela se livrou, fez a própria gravadora ali e agora ela lança suas músicas pelo seu próprio selo. O álbum foi apoiado por 4 singles: Cobra, His, Boa e Mamushi. His, da Megan, se tornou a primeira música solo da carreira dela a atingir o topo da Billboard Hot 100, sendo um momento incrível para ela nesse ano e também uma música que deu o que falar quando saiu, né? Mamushi também virou uma música bem relevante desse projeto porque ela viralizou no TikTok, então ela é uma das músicas mais ouvidas da Megan também neste ano. Eu amo a música Boa, porque essa música tem sample da Gwen Stefani de What You Waiting For, mas comercialmente o disco vendeu 64 mil unidades na sua primeira semana e se tornou o 5º álbum dela no top 10 da parada. A reedição do álbum não chamou muito a atenção das pessoas, por mais que ela tenha também músicas ótimas. No geral, o álbum acabou sendo esquecido, assim como o parte 2. As músicas de trabalho continuam relevantes, mas pergunta do lado B do álbum, quase ninguém conhece. Então o que a gente conclui, né? No ano de 2024, muitos artistas lançaram álbuns incríveis que foram esquecidos por diversos tipos diferentes de situação. Ou o artista decidiu não promover o disco tanto que ele merecia, ou, por exemplo, nós podemos citar a questão aí da Megan, que o pessoal se apegou mais nos singles, né? A Chloe, que... pobre da Chloe. Mas agora eu quero saber de vocês, quais outros discos eu não falei aqui que vocês acreditam que também foram esquecidos? Me conta que eu quero saber, fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!